minha vida. E eu lembro de pensar, cara, quando eu tiver um canal eu quero muito fazer isso. E alguns anos depois, aqui estou eu, meio que realizando um sonho de infância. Essa é a primeira vez que eu realmente converso com vocês de uma forma mais direta e acho que é uma ótima oportunidade pra vocês me conhecerem. De qualquer forma, essa é a minha vida. Por incrível que pareça, meu nome não é Labs, mas sim Rafael. Eu nasci em abril de 1999. Sim, eu sou praticamente um idoso. Eu nasci e cresci em São Paulo, no Brasil, junto com minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs. Eu lembro que o bairro que a gente morava era um lugar relativamente perigoso, digamos assim. Eu lembro uma vez da gente ouvir uns barulhos estranhos na rua durante o dia, quando meu pai colocou a cabeça pra fora da janela pra olhar o que era. Tinha um cara encapuzado, carregando uma metralhadora. Enfim, como eu não costumava sair muito de casa, o meu passatempo era pegar uma câmera gigante velha, que devia pesar uns 200 quilos, e gravar vídeos de mim mesmo dublando filmes. Depois eu chegava pros meus pais e falava, olha o que eu fiz. E com certeza eles só queriam jogar essa câmera fora. Nessa mesma época na escola eu era meio especial. A minha mãe conta que quando eu tinha 2 anos, eu tava no jardim de infância e um dia eu simplesmente fiz todas as crianças subirem na mesa da escola e começarem a protestar contra a professora. Depois essa professora chamou meus pais pra conversar e disse que eu precisava de um psicólogo. Eu não lembro exatamente o motivo do protesto, mas provavelmente eu tava certo. Quando eu tinha uns 7 anos, o esporte que eu mais gostava era futebol. E modéstia à parte, eu era muito bom. Até que alguns anos depois eu comecei a ficar muito alto e meu cérebro nunca mais se adaptou ao novo tamanho das minhas pernas. Aí eu só fiquei horrível e parei de jogar. Fora isso, eu nunca gostei muito de esportes e, pra piorar ainda mais, eu era completamente viciado em videogames e computador. Eu tinha um amigo chamado Vitor, que tinha exatamente a mesma idade que eu, mas ele tinha um irmão mais velho, que tinha tipo uns 15 anos. E na minha cabeça ele era o cara mais foda do mundo. Eu lembro que na época ele baixou um jogo no nosso computador chamado Tibia, que pra você que não conhece é basicamente o jogo mais feio da Terra. Ele baixou uma versão do Tibia que a gente podia modificar e colocar o que a gente quisesse dentro do jogo. Aí você imagina o que duas crianças colocaram em um jogo medieval. Eu lembro que no final a gente já tinha colocado coisa tipo Pokémon, Naruto e até bolacha traquinas dentro do jogo. E foi na mesma época que eu descobri o canal de um rapaz aí da internet, chamava Monark. Depois de uma semaninha vendo aqueles vídeos, eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser um youtuber de Minecraft. Eu aprendi a gravar e criei meu próprio canal no YouTube. E na época eu lembro que foi até que bem, deve ter pegado pelo menos umas 3 visualizações, mas mesmo assim eu amava fazer aquilo. Eu tinha alguns amigos da escola que também jogavam, e eu acabava incluindo eles no vídeo mesmo contra a própria vontade deles. Depois de alguns meses fazendo vídeo, eu lembro de chegar em 1000 inscritos. Isso começou a virar realmente uma obsessão pra mim, e eu até divulgava o canal na escola, o que na verdade foi uma péssima ideia naquela época. Eu lembro que um cara que estudava comigo, que inclusive era meu amigo, chegou pra mim durante o intervalo e falou, cara, eu acho que o seu canal não tem futuro. Isso acabou comigo. Eu comecei a desanimar aos poucos e eu via que as visualizações também não estavam subindo, e acho que no fundo nem eu achava que meus vídeos eram realmente bons. Até que nessa época eu acabei desistindo disso e passei a focar em outras coisas. Quando eu tava no 8º ano, eu entrei em uma escola nova e não conhecia absolutamente ninguém. Não tinha nenhum amigo e pra piorar, todo mundo já era parceiraço um do outro e era cheio de panelinhas. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, logo no primeiro dia de aula, um professor de matemática falou, pessoal, todo mundo fazendo dupla pra fazer essa próxima tarefa. Eu lembro de começar a entrar em pânico achando que ia ficar eu e o professor de dupla, até que apareceu um menino chinês de 1,5 metro de altura do meu lado e me falou, e aí, quer fazer dupla comigo? Esse cara se chama Lee e hoje é simplesmente o meu melhor amigo. E sim, ele é assim mesmo, não é nenhum tipo de estereótipo, tá? Eu lembro que eu e o Lee desde aquela época já pensava que a gente tinha que ser alguém na vida. E com isso eu quero dizer ficar podre de rico. Mas as nossas ideias envolviam criar um anime ou criar um canal no YouTube. E na época nenhuma delas acabou dando muito certo. Nessa mesma escola a gente tinha que usar uniforme, mas mesmo assim eu tinha um look diferenciado. Eu sempre ia pra escola de gorro, agasalho, shorts e chinelo. Até na educação física eu ia de chinelo. O professor olhava pra mim e falava, cara, não. E ele não deixava eu participar da aula. Tá, eu até concordo que não dá pra correr, jogar futebol de chinelo, mas aí quando era algo tipo vôlei só com as mãos, também não podia. Eu ia tanto de chinelo que esse professor começou a me chamar de chineleira. Mas ele era bonzinho e eu gostava dele. No 2º ano do ensino médio, eu passei por uma transformação. Era por volta de 2015 e tava começando a ficar na moda fazer academia e ficar gigante. Eu comecei a treinar e gostei bastante, só que eu era muito magro. Eu já tinha minha altura atual, que é 1,88, só que eu pesava 65
5 quilos. E aí eu botei na cabeça que eu ia mudar isso. Foi quando eu comecei a usar aquele moletom que eu não tirava por nada. Nos dias que nem tava fazendo frio, eu usava o moletom. Calor de 40 graus, também usava. Nos dias que fazia frio, eu parecia normal. E enquanto eu usava esse moletom na escola, eu ia treinando em off e ganhando peso. Até que eu saí de 65 quilos pra 80, que pra mim já tava ótimo. E no terceiro ano do ensino médio, um dia eu simplesmente apareci sem o moletom, com braços de dinossauro. Obviamente eu tava usando camiseta. Aquele mesmo professor de educação física, quando me viu, perguntou se eu tava tomando bomba. Teve uma professora de geografia que chegou pra mim e falou: nossa, não sabia que na escola tinha montanha. Mentira, esse último eu inventei. Mas foi uma experiência até que bem engraçada. Quando eu e o Lee estávamos no final do ensino médio, a ficha começou a cair de verdade. Apesar dessas ideias de ficar rico, eu tinha que escolher uma faculdade e estudar pra passar. O único problema é que eu era meio preguiçoso. Eu até me virava bem na escola, mas as notas não eram lá aquelas coisas. Até que no último ano do ensino médio, alguma coisa estalou na minha cabeça e eu escolhi a faculdade que eu ia fazer. Foi uma ótima escolha porque tinha tudo a ver com criatividade e produção de vídeos. Então é claro que eu escolhi medicina. Sim, pois é. E talvez essa foi uma escolha que fez os próximos anos bem difíceis. Quando eu tomei essa decisão, eu realmente mudei de vida. Agora eu ia me dedicar 100% aos estudos e abandonar de vez a ideia de tentar criar algo ou ser algum youtuber. Eu comecei a estudar igual um camelo, dando tudo de mim, mas depois de um mês a ficha começou a cair. Eu tava muito atrás dos meus concorrentes. Eu não sabia praticamente nada, a prova era extremamente difícil. Pra você ter uma ideia, a faculdade que eu queria passar, eu tinha que acertar 82 questões de 90 só pra passar pra segunda fase. Toda essa pressão fez eu afundar em um ciclo vicioso de estudos e mais estudos, que é óbvio que é ótimo e eu não tô falando pra você parar de estudar. Mas infelizmente na época eu não tive muito equilíbrio e fiquei ali na beira de um burnout. Eu acabei focando tanto nisso que esqueci de todo o resto. Aos poucos eu acabei me distanciando dos meus amigos, da minha família e principalmente dos meus sonhos. 2 anos passaram e eu finalmente entrei na faculdade, que foi onde eu conheci o amor da minha vida. Eu não vou falar o nome dela pra vocês não sequestrarem ela, e eu também não vou inventar um nome, senão eu que vou estar correndo perigo. A faculdade era ótima, conheci pessoas novas, fiquei empolgado e alguns meses depois, pandemia. Mas foi nessa época que uma oportunidade apareceu. Eu tava trancado em casa com meu computador e com muito tempo sobrando, que era uma ótima oportunidade pra eu voltar a fazer vídeos. Na época eu criei um canal chamado Universo Explicado. Sim, esse foi outro canal. E eu comecei a gravar vídeos de curiosidade junto com um professor que é meu amigo. Mas a diferença desse canal pros meus antigos é que agora eu tinha uma carta na manga, o YouTube Shorts. Aos poucos eu fui aprendendo o que funcionava e simplesmente deu certo. O canal explodiu e ficou com mais de 2 milhões de inscritos. Apesar de tudo isso, eu ainda não tava 100% satisfeito com aquele canal. Também era um canal de curiosidades, mas eu não podia colocar minha personalidade, porque no fim das contas ele era um canal um pouco mais sério. Foi aí que começou a pipocar a ideia de fazer uma coisa meio diferente. Depois de reunir uma pequena equipe que pudesse me ajudar, no dia 5 de janeiro de 2025, eu postei a primeira animação de truques que salvarão a sua vida, e o vídeo simplesmente bombou. E depois de um ano e alguns meses, eu só tenho a agradecer demais cada um de vocês por serem os melhores fãs que eu poderia ter desejado. Não sei se você gostou do vídeo, né, que foi Draw My Life do Universo Labs, né? Dá o like e se inscreva-se. Me segue no meu outro canal e no meu TikTok está embaixo da tela. Tchau.